E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante e hoje eu inicio mais um conceito, a teoria dos conjuntos. Tá lá na playlist de matemática básica. Então, se você gostar, se inscreve no canal, ativa notificações e bora lá pra aula. Vamos lá, gente, olha só, quando a gente fala na grande teoria dos conjuntos, eu inicio essa teoria definindo conjuntos. E eu coloquei aqui para vocês que conjuntos é uma coleção não ordenada de objetos. E é bem isso mesmo, né? Imagina que eu tenho um bocado de informações, que eu quero juntar essas informações, e daí eu pego algumas representações matemáticas que a gente vai ver para representar essas informações num grande bloco, que a gente chama de conjuntos. Veja bem, olha só. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Conjunto dos números ímpares positivos menores que 10. Veja bem, números ímpares positivos menores que 10 é o 9, é o 7, é o 5, é o 3, é o 1. Ok? Como é que a gente vai representar esse conjunto de informações? A gente tem três maneiras de representar. Então eu chamei esse conjunto com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, eu chamei de A, e eu coloquei entre chaves aqui para vocês, e separado cada informação por vírgula, coloquei as 5 informações, o 1, 3, 9, 5 e 7. Como a gente já pode ver aqui, eu coloquei em qualquer ordem mesmo, né? Isso representa um conjunto. Eu dei um nome para ele e coloquei entre chaves as informações. Então essa é a nossa primeira representação de conjuntos. Uma segunda representação é o mesmo nome, uma letra do nosso alfabeto, uma letra maiúscula. E aqui, entre chaves, eu coloquei assim. Os elementos que estão dentro desse conjunto eu chamo de x. Essa barrinha inclinada é tal que na matemática. Vou até colocar aqui para vocês tal que. Tá aqui. Tal que x é um número ímpar positivo menor que 10. Logo, é o 1, é o 3, é o 5, é o 7 e é o 9. Então essa daqui é uma outra maneira, uma maneira de eu jogar a representação das informações que eu tenho, e aí você deduz as informações desse conjunto, tá? E aqui uma terceira representação, que é o conjunto A, representado na forma de diagramas de Venn. Professor, mas qual das três maneiras é a melhor? Depende do que você está lidando, depende do que você quer resolver, como você quer representar, depende. Mas tem essas três representações. E cada informação que eu tenho dentro do conjunto, eu chamo de elemento. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, gente, agora que a gente definiu conjuntos, é importante a gente definir alguns detalhes que acontecem nessa teoria também. Olha só, eu coloquei aqui relações de pertinência. Pertence e não pertence, são esses símbolos que eu tenho aqui, ó, o pertence e o não pertence, que é um E com um risco, né? E aí eu coloquei um exemplo, e a definição é assim, olha só. Eu uso essa relação de pertinência quando eu quero informar se eu tenho alguma informação que está dentro do conjunto. Então é uma conversa, eu até coloquei aqui para vocês, é uma conversa de elemento para conjunto. Olha só, eu coloquei aqui um conjunto B com elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. E aí eu coloquei a informação assim, ó, 5 pertence ao conjunto B, eu quero saber se o 5 está lá dentro do conjunto B. E é verdade, ele está aqui dentro, né? Então, ok, 5 pertence ao conjunto B. Agora, se eu tenho alguma informação que não está lá dentro, eu tenho que falar que não pertence. Então, 12, por exemplo, não pertence ao conjunto B, aí é um E riscado. Então essa conversa de elemento para conjunto, a gente usa a relação de pertinência, não pode esquecer disso, tá? Vamos avançar. Bom, vamos falar da relação de inclusão, né? Como eu havia falado para vocês que a relação de pertinência é uma conversa de elemento para conjunto, eu só posso usar o pertence e não pertence quando eu estou falando de elemento para conjunto, a relação de inclusão, que é o está contido, não está contido, o contém e o não contém, é uma conversa que eu tenho de conjunto para conjunto. Eu só posso usar essa relação de inclusão, ou seja, esses 4 símbolos, quando eu estou conversando de conjunto para conjunto. Dá uma olhada e me acompanha no exemplo aqui, olha só. Sejam os conjuntos A, 1, 2, 3 até o 10, conjunto B com elementos 4, 7, 9 e o conjunto C com elementos 12, 9, 8 e 7. Perfeito. Aí eu coloco aqui para vocês, ó. B está contido em A. Quando eu falo isso, é porque todo mundo de B precisa estar lá em A, precisa pertencer ao conjunto A. Então olha só, o 4 pertence a A, o 7 pertence a A e o 9 também pertence a A. Então, quando eu tenho todos os elementos do conjunto B que pertencem ao conjunto A, eu posso falar que o conjunto B está contido em A. Legal? Agora vamos para essa outra aqui, ó.
O C, o conjunto C, não está contido em A. Vamos observar. No conjunto C eu tenho 7, o 7 está lá dentro de A, o 8 pertence a A, e o 9 pertence a A. Mas eu tenho um elemento aqui, que é o 12, que não pertence a A. Então, eu não posso falar que o conjunto C está contido em A. Mas, professor, é só um elemento. Não interessa. Tem que ser todos os elementos, eles precisam pertencer a outro conjunto para falar que esse conjunto está contido no conjunto A. Tudo bem? Legal. Agora vamos falar dessa outra representação aqui, que é o contém ou não contém, que quer dizer a mesma coisa. Ele faz parte da relação de inclusão também. Só que aí eu tenho que trocar a ordem dos conjuntos. Veja bem, ao mesmo tempo que eu falo que B está contido em A, né, eu posso falar que A contém B. É a mesma ideia, eu só alterei a ordem. E o símbolo também altera. Então quando eu falo que A contém B, é porque todo mundo de B pertence ao conjunto A. Legal? E a mesma coisa acontece aqui. Quando eu falei que C não está contido em A, eu posso também falar que A não contém C. Então, veja bem, essa conversa de conjunto para conjunto, eu uso a relação de inclusão. Legal? Vamos avançar. Bom, e aqui a gente tem outros detalhes, né? Conjunto unitário é um conjunto que possui apenas um elemento. Conjunto vazio é aquele que não possui elemento nenhum. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o S, se ele é vazio, eu represento ele entre chaves. O S, se ele é vazio, eu posso representar ele com uma bolinha com um traço. Essas duas representações são representações de conjunto vazio. Tá? Então eu posso representar dessas duas maneiras. E eu tenho aqui o tal chamado conjunto universo. Às vezes a gente chama na matemática o conjunto universo, que é um grande conjunto. E dentro dele tem outros conjuntos. Veja bem, olha só. Eu coloquei aqui um conjunto universo, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 de elementos. Eu coloquei um conjunto A e um conjunto B. E aqui eu posso falar que o A, ele não está contido no universo. Perfeito? Por quê? Porque o 4 está lá dentro, o elemento 8 pertence ao universo, mas o elemento 9 não está lá dentro. Ok. Mas eu posso falar que o conjunto B está contido no universo. Por que eu posso falar isso? Porque todos os elementos de B pertencem ao meu universo. Então eu tenho um grande conjunto, que eu chamei de universo, e tenho um conjunto B que está contido no universo. Quando isso acontece, vem a definição de subconjunto. Veja bem, quando eu tenho um conjunto que está contido num outro conjunto, eu falo que B é subconjunto de U. Tá aqui. Então veja bem, quando todo elemento de B pertence ao conjunto universo, eu posso falar que o conjunto B está contido no universo. E quando isso acontece, eu posso falar que B é subconjunto do universo. Professor, mas sempre é chamado de universo? Eu podia dar outro nome para esse conjunto. Eu poderia chamar de conjunto A, ao invés de chamar de conjunto universo. Mas a gente tem essa ideia de universo justamente pelo fato de ser um grande conjunto de informações, um grande banco de dados. E nesse banco de dados eu tenho vários subconjuntos lá dentro, né? Vários conjuntos que estão contidos nesse grande conjunto que a gente chama de universo. Tudo bem, gente? Tem muito mais coisa a ser falado em teoria dos conjuntos. Essa é a primeira parte e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou realmente, me acompanha lá no canal, se inscreve, ativa notificações, porque toda semana eu posto um novo conteúdo, sempre de quarta-feira. E não se esqueça que sexta-feira eu tenho um Atacando o Enem. Até a próxima aula.